Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos exatamente, ali pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim, não parece... Não faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uma dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei.